O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos apóstolos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, comunidade, povo de Deus, que congrega nesta paróquia de São Francisco de Assis, nesse terceiro domingo do tempo da Páscoa. Você, meu caro irmão internauta, que também nos acompanha através dos meios de comunicação, nosso querido irmão diácono Elias, nossos ministros, coroinhas, cantores, tocadores, dizimistas, povo de Deus em geral. Tudo aconteceu quando a igreja nos convidou naquela quarta-feira de cinzas, logo após o carnaval, para entrarmos em um itinerário de fé, através de 3 pilares que nos é oferecido para melhor vivermos o nosso compromisso com Deus: o pilar da oração, do jejum e da esmola. Percorrido os 40 dias consecutivos do tempo quaresmal, a igreja nos ofereceu um tríduo pascal que iniciou-se na quinta-feira com a Santa Missa da última ceia do Senhor, ou lava-pés, e terminou naquela grande explosão do sábado de Aleluia, quando a igreja acendeu essa vela grande, que nós assim a chamamos de Círio Pascal, que significa Cristo ressuscitado. Mas só que no domingo, uma outra explosão, com uma certa desconforto, quando aquelas mulheres, entre elas Maria Madalena, foram ao túmulo do Senhor
e não encontraram o Senhor lá naquele túmulo, mas a pedra que estava sobre o túmulo de Jesus estava afastada. E essas mulheres entram em desespero e aparece um anjo. E esse anjo questiona aquelas mulheres, dizendo: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou, como disse. Ide a Galiléia, dizei aos seus irmãos que lá ele irão o encontrar. Eles irão o encontrar. Desculpa, outra vez aqui. Então, e logo em seguida entramos na oitava da Páscoa do Senhor. Depois da oitava, segundo, terceiro domingo do tempo pascal, onde vai se estender até a véspera de Pentecostes. E assim termina o tempo pascal da nossa igreja. E logo assim de cara, nesse domingo da partilha do dízimo, temos uma leitura que não deveria ser diferente, uma leitura escrita, chamada por São Lucas, o evangelista, mas a leitura dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 3, dos versículos ao 19. E aqui é chamada a atenção de uma grande personagem da nossa fé, que é o apóstolo Pedro, o príncipe dos apóstolos, o responsável por todos os demais apóstolos. E Pedro se dirige ao povo, dizendo, sem medo de errar. Quando alguém dirige a alguém, esse alguém dirige porque tem autoridade. Eu só estou aqui me dirigindo a palavra de Deus a vocês porque recebi a autoridade da mãe igreja. O diácono também. É tanto quando o diácono vai proclamar o evangelho, ele vai pedir a bênção ao padre. Entenderam? E assim sucessivamente. E o padre vai dizer o quê, bem baixinho? O Senhor esteja no teu lábio, no teu coração, para que possa proclamar o reino de Deus. Ele fala, amém. E dirige até o púlpito, ou melhor dizendo, a mesa da palavra, e vai proclamar o evangelho da salvação. Tá certo? Voltamos aqui. Pedro, ele chega a dizer assim, olhe, preste atenção, comunidade, povo de Israel, povo de Deus, povo da antiga, da nova aliança. Preste atenção. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Por que então Pedro disse isso, meu irmão, minha irmã? Foi para alertar aquele povo de cabecinha ainda dura, que não entendiam nada a respeito da ressurreição do Senhor, o que aconteceu com o Nazareno, o Filho de Deus, no terceiro dia depois de sua morte. O Senhor glorificou o seu Filho Jesus. Olhe, se ele glorificou o seu Filho Jesus, que já era glorificado, muito antes que eu nascesse, foi por causa de vocês, que entregaram e rejeitaram diante de Pilato, que estava decidido a assaltá-lo. Mas vós rejeitaste o santo e o justo, e pediram a libertação de um assassino que é chamado por nós Judas Iscariotes. Trocaram o certo pelo duvidoso, trocaram o santo pelo um pecador, trocaram a verdade pela mentira.
E eles ficaram assim, como que sem graça, mas São Paulo ainda encarcando nos pés sobre ele, dizendo: e vocês mataram o autor da vida. São Paulo não recuou, São Pedro não recuou, desculpe, não Paulo, mas Pedro não recuou, porque também ele o negou lá no Monte das Oliveiras. Mas São Pedro diz: e vocês o mataram o autor da vida. Mas mesmo assim, ele morto, Deus o ressuscitou dos mortos. Olha que expressão forte, gente. Nós trocamos Jesus por um criminoso, entregamos à morte, morreu por nós, mas ele tornou a viver, porque ele hoje vive e reina para sempre. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Quando a gente lê a leitura do profeta Isaías, a leitura do servo sofredor, de 45 ao 52, vocês vão perceber isso. São 4, 5 capítulos só falando do servo sofredor. Ele dizia: olha, o filho do homem deve sofrer muito, ser morto, mas no terceiro dia ele vai retornar a viver. Mas São Pedro nos dá uma tolerância. Ele diz assim para nós: olha, mesmo assim vocês ainda têm uma chance de não ser como Iscariotes, que entregou Jesus, e não o mau ladrão que renegou a salvação. Vocês têm ainda uma tolerância. Qual é a tolerância? Arrependa-se e converta-se, para que os vossos pecados lhes sejam perdoados. Leitura perfeitíssima, meu irmão e minha irmã, dessa carta, desse Atos dos Apóstolos. Depois o Gabriel nos falava a respeito desse salmo de resposta, que é o Salmo 4. O salmista começa a olhar para os altos céus, se sente um vermezinho e diz: Senhor, fazei brilhar o esplendor de tua face entre nós. Quando o homem pecador, quando a mulher pecadora, ela se curva diante da onipotência divina, reconhece os seus erros, os seus malefícios, ela volta, ele ou ela volta atrás e pede ao Pai misericórdia, que a sua luz nunca deixe de brilhar entre nós. Por isso, o refrão foi esse: sobre nós venha, sobre nós fazer brilhar o esplendor da vossa face. Depois, a nossa amiga lá atrás, que não sei o nome dela, desculpe, minha irmã, ela leu a leitura de São Paulo, a primeira carta de São João, desculpe, falando Paulo direto, é João, de São João, e ela começou com uma linguagem bem carinhosa, uma linguagem bem acessível, uma linguagem bem humana, de alguém que também ama e se compadece de nós. São João começou a dizer assim: olha, filhinhos, estou escrevendo isto para que vocês não pequem mais. Estou lhe dando uma carta de alerta, não pequem mais. Mas se vocês não se segurar, não se corrigir, se vocês não se policiar, se vocês não tomarem um ponto de partida de não querer mais pecar, mesmo pecando, saiba, no entanto, que temos junto do Pai um grande defensor, Jesus Cristo, o justo. Olha, gente boa, essas expressões para nós nos acalenta por demais, tira da gente aquela triste perseguição
entre aspas, tá certo? De nós mesmos, de nós não nos aceitarmos. Nós nos culpamos por demais. Deixe de se culpar, mas deixe-se também enxergar que você não é santo. Você é um pecador. Você está em busca da santidade. E se você está em busca da santidade, você não está realmente fora de qualquer desvio ou deslize para não pecar e cair na tentação do pecado. Mas se você caiu, não fique no chão não. Por isso São Paulo, agora é Paulo, por isso São Paulo vai dizer em uma de suas cartas: onde o pecado foi grande, a graça foi bem maior. Aquele que se disser que está seguro, cuidado para não cair, mas se cair, se levantar. E assim fecha-se esse bloco. Mas São João ainda volta a dizer umas coisas muito interessantes. Olhe, quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é uma mentirosa, é um mentiroso, e a verdade não está nele. Quem mente muito, ó, o nariz, Pinóquio, cresce. Eu posso mentir até para mim mesmo. Eu posso mentir até para o meu irmão, para a minha irmã, para o padre, até para o Papa, mas para Cristo não. Certo? Nas comunidades tem muitos Pinóquios e Pinóquias. Tá certo? É preciso você tomar como ponto de partida um conhecimento. Não é que ninguém fique lhe dedurando não, gente. É a consciência que vai dizer: aquele que diz que ama a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, você é uma mentirosa, você é um mentiroso e a verdade não está em você. Porque naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus permanece e realiza em você grandes coisas, grandes maravilhas. Por isso que São João tem uma das suas cartas, um dos seus capítulos, dizendo: Deus é amor e quem ama permanece em Deus. Aqui ele usa um verbo de ligação. Deus é amor e quem ama permanece em Deus. Beleza. Depois temos o Evangelho. Não vou me alongar muito não, gente, viu? Mas esse Evangelho é por demais bonito, meu irmão. Esse Evangelho é um retrato falado de cada um de nós. Não fique dizendo que o padre está botando carapuça em ninguém aqui não, pelo amor de Deus, isso não conheço ninguém. Não sei a vida de vocês, tá certo? Nem vocês sabem da minha, tá certo? Cada um é juiz de si mesmo, correto, gente boa? Mas é preciso observar esse Evangelho tão bonito, narrado pelo evangelista Lucas. Outro evangelista narraram também, que é a questão dos 2 discípulos de Emaús. Esses discípulos de Emaús, logo após a morte e ressurreição do Senhor, eles ficaram como que vagando, sem rumo, sem direção, sem expectativa, sem saber para onde ir. E de repente, estes 2 discípulos saíram de mão para trás, caminhando, estrada essa, estrada aquela, para lá e para cá, e conversando entre eles o que tinha acontecido com Jesus. E nesse diálogo, os 2 dialogando, é claro, evidente, aparece um terceiro. E ao aparecer um terceiro, esse terceiro era o ressuscitado. E de repente o terceiro fala para o primeiro e o segundo: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Que fofoca é essa mesmo? Eu posso partilhar? Eu posso dar também uma ideia? Fala para mim também. Aí os apóstolos: você
é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu nesses dias? O que aconteceu? Que eu não estou sabendo? Vocês mataram o Senhor da vida, mas o Pai o ressuscitou no terceiro dia. E a terceira pessoa, que é o próprio Jesus Cristo, ouvindo, entendeu muito bem qual era a temática do diálogo. Ele adiantou um pouquinho mais à frente, deixando-os para trás. Um deles disse assim: Senhor, fica conosco, porque a tarde cai e a noite vem. E Jesus aceitou o convite e ficou com ele e foram até a sua casa, não diz aonde. E lá se viram para o Senhor um jantar. E na hora que o Senhor foi partir o pão, ele reconheceram o Senhor através do partir o pão. O diácono leu aqui, agora há pouco, outro episódio. Moço, tem alguma coisa para comer? Deram a ele um pedaço de peixe assado. Foi, diácono, colocou aqui. E lá, São Lucas vai adiante. Na hora que ele vai partir o pão, ele reconheceram o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Ele está vivo. Ele está no nosso meio. O Senhor, por aqui, puxou o carro e ficou lá para trás. Entenderam, gente boa? Nesse pedacinho de evangelho que eu acabei de falar aqui agora, está dizendo somente uma coisa para nós também, colocando em miúdos na nossa realidade hoje. Quando eu partilho o pão com aquele que nada tem, o amor de Deus se apresenta no nosso meio. O amor de Deus está presente também no seu coração bondoso que sabe partilhar. Terceira semana do tempo da Páscoa, segundo domingo do mês de abril, domingo da partilha. Então, meus queridos irmãos e irmãs, sendo o domingo da partilha, onde a nossa mãe igreja pede encarecidamente que os seus fiéis sustentem a sua comunidade igreja, que ela seja altamente sustentável através do seu dízimo, aí sim também eu estou partilhando. Jesus deu esse exemplo para que nós também fizéssemos a mesma coisa. Tanto no livro de Malaquias e Levítico vai dizer assim: não vá para o altar do Senhor de mãos vazias. Quando o autor sagrado fala isso, não significa que você vai levar uma vaca, um boi, um cavalo, um porco, uma galinha para o altar, não. Além da espécie que é obrigatoriamente, que não é isso que eu estou falando, mas leve a sua família. Leve também a sua vida, além do seu ofertório, do seu dízimo. Entregue naquela urna: Pai, aqui está aquilo que eu posso lhe dar como espécie, mas acolhe também a minha filha, acolhe também o meu filho, que está no mundo das drogas, da bebedeira, da prostituição, da roubalheira, da malvadeza, da desobediência. O meu esposo que não quer vir para a igreja, a minha esposa que não vem para a igreja. Entrega, meu irmão. Tudo isso também é oferta. Não é demagogia não, viu, gente? Isso é evangelho na vida da gente. Então, esse domingo, que nós chamamos domingo da partilha, é para você partilhar também um pouco que temos, para que o Senhor também nos reconheça ao partir do pão. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.